Temos a honra de trazer aqui à sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, o cientista político e redator do Espaço Democrático na internet, Rubens Figueiredo. Rubens é cientista político formado na USP e opera no lugar chamado Espaço Democrático. Deve ser o único espaço democrático do Brasil hoje, hein, Rubens? É um dos poucos, né? Dos raros, né? De fato, a, a democracia está difícil de ser encontrada aí no caminho. Mas aí eu sou um frequentador do espaço democrático e me lembro que recentemente tinha um artigo, é, do Rubens chamado Acabou a Mamata. Aí hoje eu vi a notícia de que o Lula mandou soltar todo o dinheiro do orçamento secreto que estava represado por ordem dele mesmo, o Alexandre. Vai para casa, Padilha! Como é que é? Acabou a mamata ou não acabou a mamata, professor Rubens Figueiredo? Olha, o Neumann, o Lula que se elegeu ano passado é um Lula muito diferente daquele que se elegeu em 2002, né? Em 2002, ele foi eleito com uma grande expectativa da sociedade, ele era uma novidade, ele representava um comportamento e uma linha de raciocínio ideológica que o brasileiro, de uma maneira geral, apoiou e apoiou de um modo muito intenso. E ele também, você se lembra, em 2002 para 2003, ele foi quase festejado pelo PSDB, né, Neumann? Foi, Na verdade, ele foi. não tinha oposição, ele foi Não, festejado. e ele foi eleito ali com um apoio discreto do Fernando Henrique, que não queria o Serra como sucessor dele. Exatamente. E, por outro lado, Neumann, o PSDB nunca defendeu o seu legado, né? O Nunca, PSDB, nunca. em momento nenhum, foi para a sociedade, bateu no peito e disse: ó, eu estabilizei a moeda, eu criei as regras fiscais novas. Então, tudo isso fez com que o Lula assumisse numa posição de conforto razoavelmente grande. No ano passado para cá, eu fiz uma conta aqui, Neumann, interessantíssima. Eram, no ano passado, 157 milhões de brasileiros aptos a votar. Se você pegar o número de votos que o Lula teve no segundo turno, mais ou menos 60 milhões, esse número é menor do que o número de eleitores que rejeitavam Lula, que era de aproximadamente 69 milhões de brasileiros. Então, você não tem todo aquele conforto que o Lula teve na eleição de 2002. E também você tem um quadro legislativo, um quadro no Congresso que também é muito diferente daquele. Hoje você tem uma oposição e um grupo de independentes bastante expressivo. Para você ter uma ideia, contabilizam-se, né, 222 deputados na base governista e na votação da lei do saneamento eles tiveram 136 votos. Então, você tem uma situação muito pouco... certamente, o Lula terá dificuldades. Por isso, abriu a porteira aí no orçamento secreto. O orçamento secreto, o próprio Lula disse, é o maior caso de corrupção da política brasileira. O Lula não põe nessa conta o Petrolão nem o Mensalão, porque ele se considera o mais inocente do Brasil. De qualquer maneira, mesmo ele não considerando, é uma corrupçãozinha bastante necessária de ser combatida. Porque você sabe muito bem, tem tudo que você escreve, num lugar que se chama Espaço Democrático, CEPAC, que orçamento é a lei mais importante da República, é a que tem que ser mais pública, é a que tem que ser mais divulgada, é a que tem que ser mais transparente, como você já escreveu várias vezes. Aí ele chega e libera de uma vez assim 9 bilhões para pagar
bolsonaristas, e numa tacada só 799 milhões, está nos jornais desta sexta-feira, né? Então, digamos que seja uma coisa bastante contraditória, né, Rubens? Olha, Neumann, o que eu vejo, olhando assim, a gente gosta de olhar um pouco de drone, né? Olhando o que está acontecendo, o Lula está com um discurso e uma prática de um PT raiz. Então, ele está revendo privatizações, quis retroceder na lei de saneamento, ele fala que gasto com rubricas sociais não é gasto, o arcabouço fiscal é muito flexível, ele critica o Banco Central, ele quer mudar a composição do CAF, ele quer ter um assento mais expressivo no Conselho da Eletrobras. Então, tudo isso que ele quer que o Congresso adote essas políticas, e esse Congresso que foi eleito aí é um Congresso refratário a esse tipo de leis, né? Esse tipo E de você não mudança. pode nem dizer que o Arthur Lira não avisou, porque avisou, né? Vai perder. E agora deu outro aviso. Disse o seguinte: o Congresso resistirá, o Congresso é conservador e resistirá a essas aventuras antidemocráticas do Lula de volta. Você diz de volta ao PT raiz, mas eu acho que ainda mais identificado seria uma espécie de. A Dilma, que só tinha feito Dilma 1 e Dilma 2,5, seria o governo Lula atual, seria um Dilma 3, né? Exato. E tem duas características, Neumann, duas mudanças que são muito expressivas, mudanças políticas muito expressivas. Primeiro, que o Congresso está muito mais forte. Então, o Congresso Brasileiro de 2003 para cá é outro Congresso, é um Congresso ciente da sua força, da sua responsabilidade. Segundo, o Arthur Lira é uma liderança, Neumann. Nunca ninguém foi eleito com cerca de 400 votos. Essa é a primeira vez na história. Então, ele é quase uma liderança que realmente tem repercussão aquilo que ele fala nos deputados, sobre os deputados. Então, você tem uma sociedade diferente, que não quer que elegeu o Lula, mas com grano Salles, né, como se diz, com uma certa ressalva. Você tem um Congresso que é formado por deputados que têm uma extração política diferente daquela que Lula quer adotar. E um presidente da República que foi eleito numa situação um pouco confortável, e, além de tudo, você tem a oposição que verbaliza muito mais do que o Lula teve. Lula e Dilma não tiveram oposição. Dilma no finalzinho só, mas eles não tiveram oposição. Não, Hoje você porque tem ela teve oposição. oposição porque arrumou uma briga com o Eduardo Cunha, lá, o Eduardo Caranguejo. Senão ela não teria Exato. oposição. Ela teve Senão, oposição não... porque ela é um imbecil, uma completa burra, né? Arrumou a oposição, né? ela encontrou um jeito de arrumar uma oposição. Mas, e hoje, quando o Bolsonaro, por exemplo, vai na feira lá do agrobusiness e é ovacionado, é recebido daquela maneira, isso mostra para a sociedade que você tem um líder oposicionista no mercado político, aí, coisa que não existia antes. E o Lula, eu não sou um psicólogo do poder, né, um psiquiatra do poder, mas o que dá para perceber claramente, né, Nelson, que o Lula é um presidente amargo, ele não tem aquele bom humor, aquela verve que ele tinha nos mandatos anteriores. Então, e ao mesmo tempo que ele está amargo, em si mesmado, ele é um presidente que precisa dialogar. Mais do que nunca ele precisa dialogar. E ele Ele foi precisa, forjado. mas não quer. Ele precisa, mas não quer. Não quer ou não consegue. Então, Ou por não exemplo, consegue. você veja bem, duas grandes forças políticos, sociais e econômicas que a gente tem no Brasil. O agronegócio. Quer dizer, como é que um presidente da República pode
provocar fricções com o agronegócio, que é a parte da economia que segura o PIB, que promove o crescimento do PIB, que tem toda essa pujança. É complicado você pensar nesse distanciamento da presidência da República. Não é o presidente, né? É o governo federal. Então, um governo dissociado de uma força econômica dessa magnitude. E depois os evangélicos, né? que têm uma força, uma repercussão na sociedade, uma organização expressiva, muito, muito grande. Então, você ter um presidente da República que tem essas duas forças políticas refratárias também não está entre as 10 situações mais confortáveis. Você falou aí no agronegócio, o agronegócio é que sustenta o Brasil, hein? Agora, pior do que o agronegócio, eu vejo ainda é o seguinte: hoje, o maior orgulho nacional é a Embrapa. A Embrapa é o único braço da tecnologia no mundo em que o Brasil é destaque. Tanto é que o grande inimigo do Brasil são os agricultores franceses, que têm uma tecnologia muito atrasada, são muito atrasados. E o Macron é a grande voz anti-Brasil e anti-Mercosul lá na Europa por causa disso. Agora, o Lula prestigia o MST, levando Stedley para a China, e facilita que o MST estrague a Embrapa, além de entregar a Embrapa, tirar da mão dos cientistas e colocar na mão dos militantes do PT, que entendem tanto de ciência quanto qualquer noia da Cracolândia. Essa sua observação é muito pertinente, né? Esse estilo do PT de ocupar com cargos, vamos dizer assim, de sindicalistas, um lugar que seria mais apropriado aos técnicos. Mas na terça-feira, o Nelson Jobim ele foi na associação comercial, lá tem um conselho político de altíssima qualidade, e ele falou, Neumann, ele fez uma análise que eu queria aqui compartilhar com você e Pois ver não. também sua opinião. O que ele Faça. disse foi o seguinte: ele falou que no primeiro governo Lula você tinha um Estado maior que cercava o presidente. Então você tinha figuras como Antônio Palocci, Zé Dirceu, Buchiquem, Gilberto Carvalho, que eram personalidades a quem o presidente Lula ouvia. Hoje, diz o Nelson Jobim, você não tem mais esse Estado maior do petismo, né? Aquele que levou Lula à presidência na primeira vez. O Zé Dirceu está onde está, o Palocci também, Gilberto Carvalho parece que é chefe de gabinete de algum ministério, aí o Gusquem faleceu. Então, hoje, você tem um presidente muito refém das suas próprias ideias. E a gente precisa lembrar que ele ficou preso mais de 500 dias, né? E você não se esqueça todo... não se esqueça que dessa prisão nasceu a mais nova força do PT, que é o jangismo. E veja bem, nem todo mundo é Mandela, né? Aliás, acho que Mandela só tem um. Mandela só um na história da humanidade. Só na história e não vai ter outro, arrisco a dizer. Então, embora o Mandela tenha tido também sua Janja, né? também teve. Então, você junta todos esses ingredientes, você vê um presidente que está com falta de sintonia com a sociedade, com falta de sintonia com aquilo que está acontecendo no mundo, e se agarrando cada vez mais ao passado, onde ele deu certo, né? Então, ele retorna esse passado aí com muita força e muita virulência. Isso eu acho que não é bom para o país, não. Você escreveu recentemente que nós estamos vivendo uma democracia sem povo, as manifestações do STF e do Congresso demonstram isso, né? Você disse que, nesse artigo,
muito profundo e muito inteligente, que o STF e o Congresso inventaram o orçamento sem transparência. É uma invenção completamente revolucionária, no pior sentido da revolução, como algo que destrói, mas que não constrói. E hoje, ontem, aliás, na sexta-feira, no jornal Folha de Pernambuco, o acadêmico da Universidade, da Academia de Portugal e da Academia Brasileira de Letras, Zé Paulo Cavalcante Filho, escreveu um artigo lembrando João Gaspar Simões, o biógrafo, que foi grande amigo do Pessoa, lembrando que o Fernando Pessoa foi um anti-democracia sem povo, avant la lettre, quando ele disse que ele ele tinha muita vergonha dessa força, dessa paixão que ele teve com a democracia, que demonstrou não ser nada daquilo do que ele pensava. E olha, que já faz 100 anos que o Fernando Pessoa não está mais entre nós, né? Olha, nessa questão democrática, né? Talvez a democracia tem momentos nobres, né? Um dos momentos mais nobres é a eleição, obviamente, e outro é quando o Estado, né, que se apropria dos impostos dos cidadãos, investe aquele dinheiro em prol da sociedade, está correto? Nesse ato de você recolher dinheiro da sociedade e retornar em serviços para aqueles que mais necessitam, organizar um pouco melhor as redes sociais, as relações sociais, privilegiar os menos favorecidos. Tudo isso precisa ser feito com alguma transparência, com alguma discussão. Hoje a gente não vê isso. E o que me preocupa mais, né, é que nesse impasse entre o presidente da República, que está com um comportamento do jeito que está, e um Congresso arredio às mudanças que o presidente propõe, que isso vai sobrar para o Supremo. Não é fora de cogitação. E isso é lamentável, né, Rubem? Lamentável. O Supremo não tinha que decidir nada disso. Lamentável. O Congresso tem que assumir a sua força. Aí você subverte a democracia de vez. Porque se todo o poder emana do povo, e aqueles que são eleitos, seja no executivo, seja no legislativo, não conseguem uma concertação capaz de criar uma política pública que a sociedade aceite, isso vai sobrar para o Supremo, que não tem voto. Então, a Constituição brasileira, se eu não estou enganado, é a segunda maior do mundo, tem mais artigos, só perde para a da Índia. Então, como o Supremo julga aquilo que é constitucional, e a Constituição se mete em toda parte, tem até um colégio no Rio de Janeiro, lá, acho que é Pedro II, que a Constituição normatiza, então, eles começam a se meter em tudo. Isso é horroroso, porque você vai ter decisões sem o respaldo da sociedade, sem que a sociedade tenha escolhido aquelas pessoas, aquela instituição, para decidir esse tipo de impasse, entendeu? Então, eu vejo essa como sendo uma ameaça muito grande à democracia e que não está muito longe de acontecer. Aliás, temos vários episódios em que... Já foi anunciado. Isso aí já foi anunciado, né, Rubens? Foi anunciado. Exato. O Flávio Dino acaba de dizer que se o Congresso não votar o PL das high-techs, o Supremo é que vai resolver. Já foi decidido que o Supremo não é apenas o STF, é o Supremo Poder. Mas tem uma coisa que eu queria discutir com você, que é o seguinte: nós estamos vivendo um novo tipo também de democracia partidária, de democracia congressual, porque nós não temos mais a democracia no sentido grego, o governo do povo, é o governo dos líderes, das bancadas, dos partidos. O Arthur Lira não representa o povo, ele é de um estado pequeno, teve baixíssima votação, porque o estado tem poucos eleitores, mas ele representa uma instituição mortal para a democracia, que é o Colégio de Líderes. Hoje, quem governa o Brasil não é o Lula, nem mesmo o Arthur Lira, mas é o Colégio de Líderes. Pequenos partidos sem representação popular que mandam no Brasil através da instituição
Câmara dos Deputados. O que você Então, observa sobre isso? então o Neumann, o Brasil é meio disfuncional do ponto de vista político, né? Você está melhorando, alguns partidos não atingiram a cláusula de barreira, tudo isso, mas primeiro que você tem. Lembra do tempo do FHC, do Fernando Henrique? Você tinha 4 partidos que decidiam tudo. Então, uma coisa é um colégio de líderes, né? Com 4 partidos, 5. Você tinha o PSDB, tinha o então PFL, O PT tinha o MDP, MDB, e o PT. PTB, e eram as forças que comandavam o Congresso. Hoje, nós devemos ter aí de 6 a 8 partidos com 30 a 40 deputados. Então, ficou fora os micropartidos, federações, tudo isso. Então, é muito difícil uma concertação partidária que tenha alguma agilidade, alguma capacidade de gerar políticas públicas consistentes. Agora, o jogo do Congresso é um jogo que não é diferente nas democracias do mundo, né? E se alguém representa hoje, na minha opinião, entre os 3 poderes, o que mais representa o povo está sendo o Congresso Nacional, aquele que mais reflete os anseios, as aspirações e aquilo que a sociedade brasileira pensa nesse momento. Quer dizer, você querer, por essa questão de rever a reforma sindical, isso é uma coisa que completa, né? Que a sociedade brasileira já aprovou e não faz sentido retornar a esse tipo de discussão. Então, o Congresso, com todas as suas falhas, é óbvio que ele também tem seu papel, um papel importante em representar a sociedade. Bom, vamos falar da sociedade propriamente dita, que é um assunto que você tem tratado com raríssimo talento e argúcia. Raríssimos talentos e argúcia. Você tratou uma coisa um artigo que você escreveu recentemente sobre a questão das redes sociais, né, das high-techs, das grandes plataformas, né, que você tratou sobre essa questão de que hoje não existe mais a possibilidade de você sequer conviver, né? Concordar ou discordar. Eu até pensei numa adaptação do To Be or Not To Be do Shakespeare. Meus amigos, concordar ou discordar? Eis a questão. Até que ponto isso tem comprometido a serenidade e a harmonia que exige numa democracia entre os poderes? Olha, e além dessa força das redes, eu chamo de posicionismo, né? As pessoas têm que ter uma posição, ou então a sociedade encontra naquele que está verbalizando uma posição que ela acha que ele tem, né? Então, é muito provável que alguém que veja aqui a gente falando, por exemplo, é um fato que o Lula tem mais brasileiros que o rejeitam do que o elegeram no segundo turno. Isso é um fato. Eu não tem nenhum juízo de valor aí. Mas é muito provável que vão achar que eu sou bolsonarista. Pitágoras. Isso é Pitágoras, não é Platão. É matemática, Exato, não é Pitágoras. filosofia. É aritmética. Então, você faz uma análise, né? Por exemplo, dizer que esse impasse vai sobrar para o Supremo não quer dizer que eu seja antilegalista. Quer dizer, é um absurdo. E eu também fiz um podcast outro dia, né, dizendo que é melhor ser poeta do que cientista político hoje. Porque o poeta faz a poesia, combina as palavras, os sentidos e os sentimentos, e é um poeta. Agora, o cientista político está muito chato, porque em tudo esse posicionismo faz com que tudo que você fale, e 98% do que eu falo é análise concreta, é tido como de um lado ou de outro. Isso é muito chato.
Eu vou lhe dar um exemplo claro, que é a minha presença. Eu tenho uma presença muito polêmica e muito discutida nas redes sociais, porque eu sou contra o Lula e sou contra o Bolsonaro. Eu passei a minha vida inteira e não votei no Lula. Vou dizer agora uma coisa que eu não disse ainda. Votei agora no Lula, como tinha votado antes no Bolsonaro, na esperança de que a democracia não se perdesse numa ditadura fascista. Mas eu quero dizer o seguinte: eu recebo todo dia, o comentário mais comum que eu tenho é: você faz, eu meto o pau agora, por exemplo, o meu vídeo que está no ar agora sobre o Lula distribuindo o orçamento secreto do Bolsonaro, que revela uma coisa que eu previ, que era o bolsolulismo. O Lula trabalhando para o Bolsonaro como adversário e vice-versa. E aí, 90% da mensagem fez o L, está fazendo o L. O cara nem ouve o meu comentário. Nem ouve. Errou Nem Lula. ouve o meu comentário. Lula, fez o L. É uma coisa assim que também pode pôr a perder a qualidade do diálogo político, que já está muito ruim, não existe. O que é que você Ô, acha? eu me casei, o Neumann, com a Janice, que ela é ali de São Roque. Em São Roque tem o Bar do Nelson. O Bar do Nelson é onde eu vejo o que está acontecendo na sociedade. Então, tem um grupo lá que nós nos reunimos. Então, eles, para eles, eu sou petista, para você ter uma ideia, né? Porque não sei por quê, mas eu sou petista. E aí eu vejo lá como é que tá, como estão os humores. Quando eles não falam muito de política, eu falo assim, bom, então, normalmente é domingo que eu vou lá, então essa semana foi uma semana mais ou menos calma. Mas quando eles estão agitados, eu percebo lá que os ânimos estão mais acirrados. E eles são todos bolsonaristas. Então, essa espécie de má vontade, né, com a opinião, não é opinião, até com a análise alheia, né? Isso é muito ruim no dia a dia, é muito ruim para as pessoas e para profissionais como nós, né, que temos aí como profissão fazer análise política, é desanimador às vezes. Você escreveu também recentemente um grande resumo da atividade administrativa no Brasil. Perigo! Governo trabalhando. Bom, ainda bem, então, que nós não temos muitos trabalhadores, nem da direita nem da esquerda, todo mundo se aproveitando. É a casta que vai mamar nas tetas do Estado e não trabalhar de verdade, né? Mas a verdade é essa. Quando o governo começa a trabalhar, sai da frente que vai arrancar alguma coisa do teu bolso, é ou não é? Agora, o arcabouço fiscal, que eu chamo de calabouço fiscal, e o nosso amigo Boni de Oliveira chama de cala-boca fiscal. É isso, Neumann. Vamos torcer e trabalhar para que o Brasil melhore, né? Porque não existe nada pior do que um governo ativo, né? Um governo que não prima pela competência ativo. Já vão falar que eu sou bolsonarista por essa frase. Mas, enfim, é o que temos. Eu sei que você tem compromisso, eu me comprometi com você que nossa entrevista não teria mais de meia hora, e aqui eu te peço que faça aí considerações finais sobre algo que você estava pensando que ia falar e eu não te provoquei. Bom, Neumann, primeiro agradecer mais uma vez essa oportunidade de conversar com você, é sempre muito estimulante, né? Falar com você, com essa inteligência viva e com esse caleidoscópio analítico e crítico que você tem. E dizer, não é a pregação, né? Mas a gente tem que ter alguma esperança, né, Neumann? Se a gente não tiver esperança, é ruim. E quem sabe aí os poderes, né, principalmente os poderes eleitos, se tenham capacidade de se entender para que o Brasil tão grande, tão sofrido, possa aí entrar nos trilhos. Você falou que era mais fácil ser poeta na internet do que ser crítico. Eu sou crítico há muito tempo, mas agora estou lançando um livro novo de poesia, Antes de Atravessar,
um livro novo que tem recebido muita crítica favorável, mas não vende nada, né? Poesia, quer dizer, livro não vende, poesia, então não é tão fácil assim ser poeta na internet, não. Que o diga o nosso amigo Fernando, o baiano, que escreve poesia na internet, só na internet. Não publicou um livro agora, o Fernando, o livro vermelho do Xangô, mas normalmente ele faz só poesia. De qualquer maneira, é só para fazer o meu comercial aqui e aproveitar. Você, Neumann, Mesmo você o Rubem não sendo romance. Tem um romancista chamado Rubem. é meu xará. Tem. Rubens Figueiredo. Fala, Neumann, um fala. abração. Obrigado, viu, querido? Você é um grande poeta e um grande jornalista. Muito obrigado, Rubens. Isso é bondade de amigo. Aí, bom almoço.